Agora sim. Então, boa noite, né? Boa noite. Voltamos a nos reencontrar, não é mesmo? Depois de ensaios, foi, né? Que eu trabalhei com vocês. Não lembro mais. Acho que sim, né? Isso. Isso. Então, agora nós vamos conversar a partir de hoje, né? Durante 14 aulas, né? 14 horas, no caso, sobre comandos hidráulicos. A minha metodologia vocês já conhecem, né? Eu acho que a gente está aqui para somar. Não vamos visar nada de complexo, mas que fique bem entendido, né? O nosso objetivo dentro da disciplina e dentro do nosso curso de mecânica. Eu não lembro, né, mais se vocês todos têm contato, né, lá dentro da indústria com equipamentos, né, lá na manutenção mecânica, né, das quais possam verificar as coisas que estamos estudando aqui. Não sei se para todos vai ser, né, comum as coisas que a gente vai falar, mas eu gosto de uma aula bem interativa, vocês sabem disso, né? A gente precisa trocar ideias, trocar experiências, né? Para que não fique algo maçante e sem objetivo, né? Então, vamos lá, me ajudem. Vamos começar nossa aula, né? Vamos fazer o nosso apanhado aí da nossa disciplina. E eu quero saber de vocês o que vocês esperam da disciplina, por assim dizer. Aqui, tá? Eu vou mandar depois o slide para vocês, né? Como eu já fazia antes. Só a nossa introdução ali, o contato, para quem não tem mais ou quem precisar, vai ficar lá registrado, né? E a nossa carga horária aí. Então, nós vamos ter encontros aqui às 7 horas da noite, né? Todos os dias de hoje até o dia 18 de setembro. É isso? Sim. É isso. Podem abrir o vídeo aí, gente, o áudio, vamos conversar, vamos lá. Ó, Viviane. Oi. Olha só, meu áudio vai ter horas que vai estar desligado, é o Diego. Diego, resolveram soltar a criança. Porque resolveram soltar a criançada no condomínio aqui, tá uma zona aqui que eu vou te contar. Não conseguiu ouvir o barulho. Não, tranquilo. Nem consegue ouvir nada. Tranquilo, tranquilo. Eu só quero poder interagir, né, com vocês e nós... Porque eu acho que esse contato, né, faz parte para que a gente veja se realmente está tudo bem entendido e se a gente está falando a mesma linguagem, por assim dizer. Bom, então vamos iniciar. O que vocês esperam da nossa disciplina? O que vocês acham que nós vamos tratar aqui na disciplina de comandos hidráulicos? Ninguém espera nada. Espera que eu diga. Eu espero que seja fácil. Sério? Olha. Claro, né? Não é igual... Pode falar. Oi? Pode falar. Não é igual ensaios, né? Foi uma barbadíssima, mas é fácil também. É fácil. Perguntem lá para a Mecânica 5. Eles acharam show de bola, bem facinho. Bom, então. Bom, fico gente, feliz. Ficas feliz? Eu também. Então, né, brincadeiras à parte aí, a nossa disciplina aqui, alguns acham que é um tanto difícil, outras pessoas já não acham, né? Eu gosto da disciplina, assim como gostava lá do que conversava com vocês, né, sobre a parte de materiais, mas essa disciplina, ela precisa de um certo... A gente precisa ter um norte, né, e precisa de um certo estudo a mais. Por quê? Porque envolve cálculo. Adoraram agora? Também? Também. Ué, curso de mecânica. Agora ficou bom. Agora ficou bom, né? Falou em matemática e física. Então, o que eu quero dizer para vocês? A disciplina é fácil sob o meu prisma, tá? Por quê? Porque nós vamos estudar coisas muito conhecidas e ainda que não são lá a linguagem, né, ou o equipamento específico conhecido de todos, ainda assim é algo que nos remete a situações do nosso cotidiano. Por que digo isso?
Porque a disciplina de comandos hidráulicos, ela vai estudar basicamente fluidos. Alguém leu a ementa lá? Não? Então, eu trouxe aqui para apresentar para vocês, para nós entendermos o que a gente vai fazer aí durante esses dias. Bom, nós precisamos estudar fluidos. O que é fluido, gente? Nós vamos ver melhor, mas só para a gente começar a engatilhar a linha de raciocínio. Fluido é o tipo de óleo, nem sempre é óleo, na verdade, é fluido. Né? Isso, perfeito. Fluido nem sempre é óleo. Perfeito. Então, nós vamos começar a catalogar essas coisas dentro da nossa cabeça, né? Dentro da nossa pasta dos nossos estudos. Como o nosso colega, acho que foi o Diego, né, que falou, fluido nem sempre é um óleo. Então, isso que nós vamos tratar aqui é mecânica dos fluidos, quando nós estudávamos lá no 2º grau a disciplina de física. Então, aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos classificar isso, nós vamos ver como que nós vamos fazer, né, a junção desses fluidos como lubrificantes. Não, aqui na frente, desculpa. Não, na frente não. Como lubrificantes, né, ou como controladores de temperatura, enfim, ou como pressurização. Nós vamos entender, né, como que esses fluidos eles podem ter um comportamento, né, favorável a nosso estudo, né, e a nossa linha, né, de distribuição aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu falava para vocês que nós vamos ter cálculos, né? Nós vamos aprender princípio de Pascal, de Torricelli e, por fim, nós vamos ter a capacidade, né, no final desses 14 dias, de dimensionar uma rede de distribuição, né, de fluido pressurizado. Então, gente, com base no que nós já pincelamos aqui, vou mostrar aqui para vocês, né, primeiramente, isto que eu estou falando, né. Então, dentro lá do nosso objetivo da disciplina, nós vamos estudar as propriedades físicas do ar. Quais são as propriedades físicas do ar? Quem lembra? Pressão. O ar, primeiramente, né, quando nós formos lá fazer uma análise mais minuciosa, primeiramente é um tipo de fluido. Não é isso, Diego? O Diego já tinha concordado que fluido, né, não necessariamente é um óleo ou água em si, né? Então, o ar é um fluido, é um tipo de fluido, ele tem abundância na natureza, né? E dentro, né, dos princípios físicos dele, ele pode ser altamente compressível, né? A compressibilidade dele, a expansibilidade, né? Pressão. Então, nós vamos entender como que a gente pode usar essas propriedades, né, físicas dele a nosso favor. Então, dentro disso, né, nós vamos estudar aí a questão da compressibilidade, a elasticidade do ar, a difusibilidade, né, a expansibilidade e a questão do ar aí na nossa atmosfera. Gente, acho que nada disso, né, nessa primeira etapa aí de nós conhecermos o que nós vamos fazer aqui em comandos hidráulicos é uma novidade para nenhum de vocês, não é mesmo? Não, né? Não. Tudo isso a gente já costuma ver lá na escola, não é mesmo? Então, depois disso, né, o princípio aí de Torricelli, quem lembra dele lá? Da física tradicional, né? A distribuição, né, do ar. Unidades aí usuais de pressão. Por que eu estou falando em unidades usuais de pressão? Porque a gente sabe, a gente vai ter que aprender a fazer a conversão disso. Não sei se vocês já estudaram metrologia, já viram alguma coisa disso em outra disciplina, mas a gente precisa saber entender a equivalência, né, das unidades e entender também que tipo de pressão nós estamos falando. Então, dentro dessa nossa disciplina, nós vamos, né, também conseguir compreender essas questões. A compressão do ar, a lei dos gases, né, o princípio de Pascal. E por
Por que eu falei tudo isso, né? Aqui, dessas questões, né, mais físicas lá, de que a gente já sabia lá da escola. Porque depois nós vamos ter que entrar em compressores. O que é um compressor, gente? Vocês aí, que são lá da indústria. Me ajudem. Nós vamos estudar compressores, né, que seriam lá uma máquina, não é isso? Capaz de pressurizar, não é isso? E auxiliar lá na distribuição do ar comprimido, não é? Então, dentro do estudo deles, né, existe vários tipos de compressores. Então, nós precisamos saber o quê? A classificação deles, né? Os tipos principais, o funcionamento, a simbologia, né? A rede de distribuição a quais eles vão estar ali interligados, né? Os acessórios que vão precisar ser acoplados neles, as uniões, tubos, enfim, tudo relacionados a esse tipo de equipamento. Prosseguindo, características, cuidados, né, dimensionamento, simbologia deles, unidades, né, de condicionamento de ar comprimido, filtros, também é algo bem familiar a vocês, não é mesmo? Para que servem eles lá na indústria? Uma coisa interessante que vocês vão aprender aqui nessa disciplina é que, principalmente na questão do ar comprimido, ele é algo que precisa estar completamente livre de qualquer impureza. É um tipo de fluido que precisa trabalhar em temperatura ambiente, né? Com um acondicionamento perfeito, praticamente, né? E sem sujeiras. Então, o uso dos filtros, por isso que está correlacionado ali, que nós vamos ver melhor, né, do decorrer aí das aulas. Regulador, filtro e regulador conjugados, então tudo isso nós vamos também conseguir entender como funciona, né? A questão do lubrificador, né? Aplicações, simbologia, válvulas de controle direcionais, né? Vias, posições, acionamentos, né? Aqui, acionamentos e retornos, simbologia disso dentro de um circuito, né? Porque eu falei para vocês que a coisa tem que rumar ao cálculo, né? Características construtivas. Então, outros tipos de válvulas, né? Válvulas auxiliares, os tipos, né, dessas válvulas, as aplicações, também a simbologia. Atuadores. O que seriam lá os atuadores, gente? O que é um atuador? Quem já viu um atuador? Não tenho nem ideia. Eu vi, não lembro. Cilindro? Isso, ele parece mesmo com um cilindro. Ele tem vários tipos, a gente vai ver isso aqui também de uma maneira mais sucinta, mas nós vamos ver. Atuadores, porque nós estamos falando, né, de energia. Porque isso que eu estou propondo para vocês, a nós trabalharmos aqui, é justamente ter uma geração de energia, né? Fazer com que o circuito funcione, seja ele de maneira hidráulica, né? Ou então num sistema pressurizado de ar comprimido. Então, os atuadores vão ser aquelas máquinas, né? Aqueles equipamentos que serão capazes de transformar energia elétrica ou energia hidráulica, né? Algum tipo de energia em energia mecânica. Opa, agora ficou mais fácil, né? Agora ficou mais a nossa cara no curso de mecânica, né? Então, a gente vai entender como que esses componentes, né, dentro da nossa linha ali funcionam e como que eles são capazes, né, de fazer essa conversão e tal de energia. Dentro disso, nós vamos ver os tipos deles, né, que seriam lá os lineares, os rotativos, né? Vocês vão ver que o princípio ativo, né, que é a questão toda de transformar energia, né, seja ela de qual identidade ali no princípio em energia mecânica, vai sempre permanecer do mesmo modo, mas cada um com as suas características de acordo com o seu modo executivo. Que está aqui, né? As fixações, as características construtivas, né? As simbologias também deles dentro de um circuito. E circuitos pneumáticos, que é o que a gente está aí visando, né? Estabelecer. Um circuito capaz de ter aí um funcionamento, né? E de ser eficaz dentro da nossa indústria, por exemplo.
Aqui também tá, gente, a questão dos fluidos, né? Que foi o que nós iniciamos lá a conversar aquela hora, que até teve um colega que nos disse, né? Que fluidos não necessariamente precisa ser um óleo, né? Então tá aqui. Fluidos hidráulicos, né? Os tipos que existem, as características, as aplicações, reservatórios para isso, né? Características construtivas, também a simbologia deles dentro lá do nosso circuito, dimensionamento, né? Os filtros de óleo, os tipos de filtro, né? Bombas hidráulicas, os tipos, né? As características, as posições. Por que eu estou falando isso, né? Porque a gente vai precisar entender as entradas, né? As vias que a gente chama. Isso vai nos dizer como que o circuito vai funcionar, né? De modo a ser acionado. Então, nós vamos entender isso também. E, seguindo, né? Com as válvulas de controle de pressão, novamente, né? Tanto as de controle de pressão quanto as de controle direcional, os tipos, as características, né? As simbologias, as de controle de vazão também, né? Porque vocês vão ver, parece que quando a gente fala em válvula, né, a gente está sempre controlando a pressão. Não, a gente pode ter aí algumas especificações, né, algumas diretrizes que elas vão nos dizer para que vieram, né, dentro do circuito. Então, alguns tipos delas nós vamos já começar a entender aqui, né? E as aplicações que elas têm lá. Bom, aqui eu não vou estar lendo para vocês, né, mas tem um norte, né, da onde a gente tirou aí para ser montada a apostila lá e o que está, né, roteirizando, digamos assim, os nossos encontros aqui. E, por fim, nossa primeira aula, né, que vamos aprender sobre hidráulica e pneumática. São duas coisas diferentes. Oi? Quando é a primeira aula hoje? Hoje? Por quê? Brincadeira, só para descontrair então. Então, nós vamos falar, né, sobre a questão aí da hidráulica e da pneumática. Já pincelamos, eu acho que a gente já entendeu mais ou menos para que veio aqui, né? Quais são as diferenças, gente, de hidráulica e de pneumática? Quem sabe? A pneumática é sobre pressão de ar, né? E o hidráulico é com pressão de óleo. Exatamente. Então, não identifiquei quem falou, né? Mas é isso. Quando nós estamos falando de uma rede pneumática, vai nos remeter que o nosso fluido é ar e ar comprimido, né? Em compressão. E quando nós nos falarmos aí de uma rede hidráulica, né? O nosso fluido é um líquido, né? Pode ser um óleo, pode ser água também, né? Como nas redes aí de abastecimento, por exemplo, né? Então, isso também trata-se lá do estudo da hidráulica. Nós vamos estudar as duas partes, né? O nosso, talvez, né? O norte aí, o rumo que o mercado está tomando mais é a questão da pressurização, né? Da pneumática mesmo, isso tomando conta, né? Mas nós vamos ver as duas coisas. Então, com base nisso, né, nós vamos ter aí a nossa primeira unidade. Nós vamos ver o que seria lá, né, os nossos sistemas hidráulicos, a questão dos nossos fluidos, né, saber diferenciar eles, né, e iniciar finalmente aí a pneumática. A questão da pneumática já é comum para todos aqui? Vocês todos trabalham mais ou menos com isso lá? Sim. Sim? Sim. Então, continuando, né? O que seria, né, a junção aí da hidráulica e da pneumática? Porque a gente está fazendo exatamente isso, né? Uma junção das duas redes para o nosso entendimento aqui de como poder depois fazer aí um circuito, né? O cálculo um dimensional de uma rede. Sempre vai ser, né, otimizar sistemas por meio de transmissão de energia. Então, não há outro objetivo, né, de nós unir esses dois processos se não for para otimizar o sistema.
A rede pneumática, por si só, já é uma otimização do sistema. Por que que eu digo isso? Pelos motivos que nós relatamos há pouco. O ar é um fluido em abundância. Alguém já viu falar que tem escassez de ar? Que né, a gente só tem aquele recurso ali, se usado? Não, né? É uma coisa que nós temos aí livre, né, para o nosso uso, desde que a gente saiba como, né, fazer a limpeza dele, né, a purificação dele e usar ele a nosso favor. Então, unir isso, né, a um circuito, né, a uma rede, né, de distribuição hidráulica, né, de fluido hidráulico, sempre vai ser mais otimização ainda do que já se teria. Então, isso vai ser sempre o nosso norte, né, como lá, não só como técnicos a fim de manutenção, mas se alguém aí partir depois para uma área de projeto, né, sempre vai ser a otimização do sistema. Então, conceituando hidráulica, gente. Só uma questão de curiosidade, né? A palavra hidro, ela vem lá do grego, né? Que significa água. Então, a hidráulica é o estudo, né, das características e uso, né, dos fluidos sobre pressão. Então, por isso que eu falava, né? Ainda redes de abastecimento, por exemplo, né, para consumo humano, são chamadas, né, de hidráulica também, apesar de que para nós lá na indústria parece que uma rede pressurizada aí, hidráulica sempre vai nos remeter a algum tipo de óleo, que até um colega chamou a atenção, né? Nem sempre vai ser isso. Então, por quê? Porque a origem da palavra lá, né, vem do grego e significa justamente água, né? Mas, prosseguindo, conforme já falado, né, nós vamos aí ter 4 itens, né, para ser estudados dentro dessa unidade, que seria ali os sistemas hidráulicos em si, né, os fluidos hidráulicos, né, as bombas e o reservatório de óleo hidráulico. Alguém está com alguma dúvida? Porque eu estou prosseguindo, né? Tranquilo. Tá tudo tranquilo? Tranquilo, coisa, tranquilo. Então, sim. Vocês parem aí. Então, aqui nós já conversamos, né? Basicamente, mas cabe a gente grifar, né? O que é um sistema hidráulico? Como se nós tivéssemos que definir. Então, vai ser sempre aqueles agentes conversores de energia, né, para a obtenção de força ou movimento controlado. Por que eu digo isso, gente? Por que eu digo isso falando, né, desse sistema, no nosso caso aqui, para linhas ali, né, de funcionamento de maquinários, né, tubulações, enfim. Por que nós estamos lá submetendo, né, a pressurização desse tipo de fluido, seja ele qual for? É justamente por aquilo que eu comentava com vocês mais no início da aula, né? O nosso objetivo, né, é transformar algum tipo de energia, né, em energia mecânica. Por que energia mecânica? Porque não ao contrário. Então, por que... Seria porque a gente quer fazer essa força a nosso favor? Exatamente, exatamente. A gente está falando disso, né? E não ao contrário, justamente porque a energia mecânica, ela é capaz de dar funcionamento aí a maquinários, né? Ela é altamente empregada na indústria, né? Então, esse modo, né, de pressurização desse tipo de fluido, né, justamente sempre vai ser para converter, né, a energia que nós tivermos ali disponível, né, para obtenção de força ou algum movimento controlado. O movimento que eu estou falando controlado, por quê? Porque quando nós estamos lá submetidos a um circuito, né, nós não queremos que as coisas sejam desordenadas. Por isso que nós falávamos ali que vamos estudar atuadores, que vamos estudar válvulas, né, que vamos estudar um outro contexto que nos possibilitam a ter um circuito com geração de energia, né, com movimento, com força, mas de maneira ordenada, de maneira que nós possamos
definir o que chega ao final da nossa linha. Esse vai ser o nosso objetivo aqui, né, na nossa disciplina. Beleza? Então, aonde é que nós vamos lá ter a atuação dos nossos sistemas hidráulicos? Eles vão ser para situações onde operações pneumáticas, elétricas, né, ou mecânicas, elas sejam deficientes. Aonde vocês poderiam lá, com a experiência de vocês, me apontar situações em que a pneumática, por exemplo, não se comportaria bem, uma vez que eu disse que é uma fonte de energia muito melhor do que qualquer as outras, né, visto que nós temos aí ar em abundância. O que acham? Vamos lá. A de pneumática não se encaixaria bem? Porque assim, ó, a definição, né, para atuação dos sistemas hidráulicos, por exemplo, com fluido hidráulico, né, vamos falando aí dos óleos, eles sempre vão se dar bem, né, em locais ou situações onde nós não possamos usar pneumática ou eletricidade, né, ou mecânica, onde elas seriam impossibilitadas ou deficientes apenas. Aí eu pergunto no caso da pneumática, que é a nossa fonte de estudo também aqui em comandos hidráulicos, né? Não só a questão dos fluidos, né? Como óleos. Por exemplo, gente, a rede pneumática, eles funcionam lá, né? Muitos dos dispositivos acoplados em pneumática, eles funcionam com o princípio da mecatrônica, ou seja, no caso, vocês não estudam isso de maneira tão minuciosa quanto o pessoal lá da Eletro, né? Mas se vocês estivessem lá, vocês iam ver que existem, né, muitos mecanismos, né, que são frágeis. Por exemplo, há questões aí de água, umidade, enfim, né, situações onde não seria possível. Então, para esses setores, por exemplo, uma vez a gente precisando, né, deste tipo de circuito pressurizado, então seria um local aí onde os óleos, né, os fluidos hidráulicos, digamos assim, se comportariam muito melhor, sobrepondo aí a questão da pneumática, que eu falava que seria aí uma fonte muito mais eficaz, digamos, né, e mais barata depois de implantada, digamos assim. Entendido? A hidráulica não seria, então, o caso mais simples de implantar do que a pneumática? O hidráulico é mais simples de implantação. Qual é a matéria-prima lá, que nós vamos ver até daqui a pouco, dos nossos fluidos hidráulicos? Quem lembra? Os nossos óleos, por exemplo. Qual é a matéria-prima deles? Os óleos, eles não são compostos sintéticos? Podem ser orgânicos ou não, né? Da onde que eles vêm? Ele é produzido lá, né, na indústria química, não é isso? Sim. A base dele não seria o petróleo? Sim. Sim. Né? Então, se nós fôssemos analisar a implantação de uma rede hidráulica, com certeza, gente, no ato da implantação, é muito mais barato, seria muito mais econômico. Mas, no decorrer aqui da nossa disciplina, nós vamos ver que a rede pneumática, apesar de um custo alto de implantação, ela otimiza demais o sistema. Muito mesmo. Então, assim, ó, para indústrias aí que tem um processo de fabricação de série, né, que trabalham com equipamentos ali que tem posições para parar, enfim, né, onde tu precisa de algo muito mais severo, né, na questão ali da abertura, né, do correr do fluido, da estancagem dele, vocês vão ver que a pneumática se comporta muito melhor. Porém, é um custo elevadíssimo de implantação. Mas, para empresas, né, grandes, e que, como eu falei, que tem uma produção em série, né, um processo de escoamento da sua produção muito rápido,
este custo inicial ele é realmente superado em pouco tempo, o que então permite, né, a pneumática ser viável para esses locais. No entanto, né, não sei se responde, nem me lembro quem é que fez a pergunta, não identifiquei. Quem fez? O Antônio? Fernando. Ah, o Fernando. Não sei se eu respondi, Fernando, mas, no entanto, assim, ó, a questão, no ato da implantação, com certeza, se tu tivesse que escolher aí uma rede, se falaria da hidráulica. Mas na questão do desempenho, já não. Aí depende para onde tu vai utilizar essa rede, ok? Ok, obrigado. Bom, então, né, como é que nós iríamos aí configurar esse nosso sistema, né? Nós teríamos lá uma fonte primária de energia. Até aí tudo bem, né? Qual seria a nossa fonte de energia, gente? Uma vez que nós estamos falando aí de um sistema hidráulico. Tem gente que está com o áudio ligado, eu acho que a TV. Tem um áudio ligado junto aí. Não tá dando de entender quase nada. Seria o petróleo. Isso, né? Seria lá o nosso tipo de óleo, né? Com a matéria-prima lá de petróleo. Então, dentro do nosso roteiro aqui, né? Da nossa configuração, né? Do nosso sistema, a nossa fonte primária seria ali o nosso óleo, né? Com fonte de energia, vamos pôr petróleo. Uma bomba, né? Para auxiliar no escoamento disso, né? No bombeamento disso. O controle de fluxo e de pressão, válvulas, né? Que nós vamos ver mais adiante qual tipo, né? Que nós vamos aplicar para cada situação. Porque nós vimos lá na ementa, né? Nós temos alguns tipos de válvulas, não foi isso que a gente viu? Foi, né? Sim, nós vamos isso. ter válvulas lá para simples regulagem, né? Ou nós vamos querer que ela nos dê um direcionamento, ou então um controle de fluxo. Então, dependendo, né, da situação, nós vamos poder ter não só uma válvula, mas válvulas, que nem eu botei aqui. Aí, para cada setor do nosso circuito, a gente vai conseguir, então, compreender isso. E nós vamos ter lá o nosso atuador. Isso aí é uma característica da nossa rede, né? De sistema, né, hidráulico. O que é o nosso atuador? Só fazendo uma menção que a gente conversou anteriormente. Ninguém lembra aí? Seria aquele... Controlar as pressões, né? Isso. O atuador seria aquele componente da nossa rede, né, que seria capaz, então, de transformar aquela energia ali, né, hidráulica, por exemplo, em uma energia mecânica. Então, a característica do nosso sistema vai ser sempre basicamente esse. Não gosto de usar a palavra sempre nem a palavra nunca, porque parece que é muito tempo, né, para uma coisa só. Mas, para esse caso, gente, aqui nós temos um bom roteiro da necessidade de como fazer um sistema, né, hidráulico, né? Ele vai ter essas características praticamente sempre. Então, uma vez entendido, né, o que seria o nosso sistema, como é que fica lá a cara, a identidade dele, né, nós podemos começar a entender, então, a questão dos fluidos que nós já estamos aí conversando. Então, o que seria um fluido? Qualquer líquido ou gás. Gás é um fluido? Sim. Sim. Gás é um fluido, né? A gente vai ver depois ali, não sei se vocês gostam bastante de química, eu espero que sim. Os gases, né, alguns tipos também se comportam bem e também são considerados fluidos e têm uma perfeita aceitação aí para tal fim. Então, dentro do nosso sistema aqui hidráulico, nós podemos aí usar qualquer líquido. Eu estou falando qualquer líquido, né, porque eu estou falando de uma maneira geral. Sabemos que também poderia ser água nesse caso. Porém, como nós estamos estudando aqui, né, algo para um acionamento, né, a gente vai se tratar, botei aqui na estrelinha, né, a questão aí dos óleos hidráulicos. Então, um fluido aí é a substância capaz de transmitir a energia ao sistema. Bom, se eu estou dizendo que esse fluido vai ser capaz de transmitir a energia, eu estou conseguindo começar a explicar aquele equipamento chamado atuador,
que eu falei que vai estar lá no nosso circuito. Aonde que ele vai estar no nosso circuito? Em que parte da nossa linha? Lá no final. Lá no final. Vocês vejam que só pela definição das coisas a gente já começa a entender o posicionamento dos elementos dentro do nosso conjunto, do nosso sistema, que nós vamos começar a saber dimensionar e também a entender. Então, o nosso atuador lá no final da linha, né, com o nosso fluido, que ainda não sabemos, né, qual vamos usar, mas um fluido, né, um óleo qualquer, ele vai ser a pessoa, né, o equipamento lá, que vai dar permissão para esse fluido gerar, né, essa energia ao nosso sistema. Bom, dentro da questão dos fluidos, né, quais são a importância deles para o nosso sistema? Lubrificação, vedação e transferência de calor. Por que vedação, gente? Para não vazar nosso fluido, né? Sim. Então, como nós estamos tratando aqui de óleos, a gente sabe que nem sempre ele vai ser algo circulante. Ele também pode ter a função vedante do nosso sistema, não é isso? Sim. Todos aceitam essa ideia como natural? Sim. Mas ele vai ter a função vedante em qual sentido fala? Depende, né? Ele Num vai sistema, no caso, num sistema. Eu não entendi o que tu falou, Fernando. Não, Diego, num sistema ele vai ter a função vedante. Isso, em determinada parte do sistema ele pode ter sim a função vedante. A gente sabe, por exemplo, lá perto dos filtros a gente vai ver, né? Existe alguma coisa com óleos ali que a gente precisa ter essa função. Flanges, enfim, as graxas, nós vamos tudo estudar, mas tudo isso não deixa de ser vou grifar aqui, um fluido na origem, não é mesmo? Sim. O nosso vedante, independente de onde ele está na nossa linha, ele é lá na origem um fluido. Então, por isso que eu botei aqui, a importância dele num sistema. Algum momento vai ser a lubrificação do sistema. Nós vamos ver até ali mais adiante a questão da viscosidade, né? Como é que eles se comportam dentro do sistema com respeito à viscosidade. Noutras, ele vai ser simplesmente um vedante, e noutras, ele vai ter a transferência de calor, ou seja, ele vai nos dar aquela possibilidade da questão da energia que eu falava para vocês. Tranquilo até aí? Tranquilo. Tranquilo? Qualquer coisa, ataquem, por favor. Bom, prosseguindo então. Dentro dessa questão, né, dos nossos fluidos hidráulicos, botei aqui o que falávamos, né, o petróleo. Por que botei? Para quem teve um que chegou agora há pouco, não vi quem era. Porque nós sabemos lá que a nossa matéria-prima, né, para a produção aí de fluido dos nossos óleos, né, é o petróleo. Então, a composição dele pode ser compostos sintéticos. O que seriam os compostos sintéticos, gente? Feito em laboratórios, alguma coisa assim? Exatamente. Tudo que for composto sintético, que for falado, né, um fluido, que é um composto sintético, vai nos remeter sempre àqueles feitos, né, produzidos ali artificialmente, de modo químico, né, uma junção química, laboratórios, né, feito no laboratório, que podem ser ele gasolina, medicamentos, fibras, têxteis, né, tudo isso é ainda parte, né, de óleos sintéticos. No nosso caso aqui, seriam aqueles, né, utilizados aí na indústria para fluido com finalidade das quais a gente falou. Lubrificação, vedação ou geração de energia. Lá a transmissão de calor, né, que nem falávamos. Então, quando falo aqui, gostaria que vocês se lembrassem disso, né? Quando eu mencionar a questão de composto sintético, é um fluido e é aquele aí produzido de modo artificial. E os óleos minerais? Aí da natureza.
Sim, os óleos minerais, né, eles são aquele subproduto. O que eu quero dizer com isso? No caso, nós temos lá o petróleo, né, e a destilação daquilo vai nos dar um subproduto, que é, então, os óleos minerais. Por isso que alguém aí, que eu também não consegui identificar, comentou que é aquele mais próximo aí, né, da natureza, né, mais próximo à extração natural, não é isso? Isso. Isso aí. Então, que nem lá os sintéticos. Falamos em sintéticos, bom, foi algo produzido ali no nosso laboratório, né? O mineral não, é aquele mais próximo aí à matéria-prima, né? E ele é apenas um subproduto, ele é aquele que teve aí uma destilação apenas. E as misturas com soluções químicas e aquosas? Já diz ali, é aquele que tem uma mistura com água, geralmente. Exatamente. O Só que próprio eu nome... não... Pode falar. Pode falar, Diego. Na verdade, ele não necessariamente também é água mesmo, pura. É um líquido. É um líquido, né? É um outro tipo de líquido. Isso. Então, ali já está orientado, né? O próprio subtítulo já diz o que é, né? Então, é uma mistura, né? Com base aí em soluções químicas, né? E aquosas que vão dar origem ali àquele fluido hidráulico. Então, isso vai depender de quem? Vai depender lá do que nós estamos alimentando ou vedando, enfim, o nosso fabricante, né? Essa mistura, essa composição não cabe a nós definir. Já vem decidido, né, por nós, de acordo lá com o que está sendo proposto fazer em determinado setor. Bom, as funções, né, dos nossos fluidos hidráulicos. Nós já vimos, né? A questão da energia, que seria, né, quando eu falava para vocês que eles vão transformar, se transformar, né, em energia mecânica, ou seja, algo que nos possibilite aí movimento, né, força, né? A lubrificação, folgas, né, entre peças móveis e o controle aí de temperaturas. Bom, já falávamos, né? Sabemos aí que quando a gente tem um processo de lubrificação, a gente consegue deixar o nosso equipamento de uma maneira geral aí funcionando em algo mais agradável para ele. Por exemplo, como é que a gente entende ele como um controle de temperatura, fugindo um pouco, né, do nosso foco aqui? Para que serve o óleo lá do motor do nosso carro? Para resfriar o motor. Isso. Então, quando o meu óleo não mais está fazendo esse processo, quando ele atinge aquela quilometragem que a gente tem de limite, ou então, né, quando por algum motivo o motor já vem com problemas e ele tem uma baixa, o que acontece com o carro? Quais as características ali de aviso? Quem lembra? Começa a aquecer. Isso, normalmente começa a superaquecer, né? A gente entende de uma maneira mais a sentimento assim. O desgaste de algumas outras. De alguns outros sistemas, né, no caso. Exatamente, né? Nós vamos começar a entrar num processo de desgaste. Então, a gente vai ver que o nosso automóvel não vai funcionar como antes. E eu falava lá no início que nós temos aí sempre ligado ao nosso sistema, né? Válvulas, atuadores, né? E lá numa parte do sistema, os filtros. Lembram que eu falei isso para vocês? Sim. Sim. Por quê? Porque eu preciso de um local que me dê indicação, né, dessa questão também de como que está funcionando aquele fluido ali dentro do nosso sistema como um todo. Por isso que quando a gente vai trocar o óleo lá do veículo, o que é trocado junto? Os filtros. Que aí vocês são bem melhores que eu nisso, né, para entender que eu aqui sou a pessoa que guia vocês na questão do projeto, né? Eu acredito que vocês entendam bem melhor aí de mecânica do que eu. Então, lá existe, né, um filtro que é um indicador também. Então, não adianta tu resolver um problema sem resolver aquele, não é isso? Sim. Sim, né?
Qual é o outro local que dentro de um automóvel, para que a gente entenda, que precisa de líquido também, senão não funciona bem? O ar-condicionado. Também. No caso é Mas tem aquele outro, agora me fugiu o nome, o... Freio. Esqueci, cara. Freio. freio, né? Esqueci o nome. Então, precisa ter a questão da direção hidráulica, né? Quando ela está com pouco óleo ou com um óleo já... Radiador. Opa! Desculpa, travesseiro. O radiador, a travesseira. O radiador também, né? Então, se o radiador tem ali problemas... Líquido né? de arrefecimento. Também. Então, são tudo locais que são de uma outra maneira, com outro enfoque, também com um comando na hidráulica como um todo. E que se não cuidarmos, né? Por quê? Porque ele tem a função de lubrificação, ele tem a função de geração de energia, não é isso que o óleo do motor faz? Ele dá aquele processo ali para o motor ter aquela combustão, né? E poder ter um acionamento de uma maneira eficaz. Ele precisa. E também faz a questão toda aí da... Tá misturando fluido com óleo lubrificante. Não, tudo é fluido, gente. Tudo é fluido. Tudo é fluido. Aqui, ó, vamos voltar para ficar bem entendido. O nosso fluido, seja ele um óleo de origem lá sintética, de origem mineral, ou enfim, ou como estamos falando dos hidráulicos, até mesmo fosse água, tá? Que nem alguém comentou aí do radiador, que ainda assim tem um líquido, né, que a gente põe lá, que é específico. A função dos nossos fluidos dentro de um comando, de uma linha, né, é lubrificação, vedação e transferência de calor. Sempre. Quem falou, acho que foi o Alexandre, né? Sim, fui eu. Então, Alexandre, sempre a gente vai ver a questão dos nossos fluidos com esse objetivo. Estamos aqui trazendo exemplos do automóvel, né? Porque ele tem N setores, né? E que, no contexto geral, formam ali um mecanismo capaz de fazer o automóvel andar. Bom, aí, né, cabe lá quem faz a análise de tudo. Mas nós sabemos que se não fizermos a manutenção do nosso fluido em cada região dele, alguma coisa não vai funcionar bem. Concordas? Sim. Sim. Os outros, ficou claro que os nossos fluidos, eles têm aqueles 3 tipos de função? Sim, ficou. Ficou, né? Então, sempre que nós vamos falar aqui, no nosso caso, parece que a gente só quer que ele faça, né, a questão da transformação da energia para impulsionar algum movimento de força, né, do nosso maquinário aqui. Mas a gente sabe que não é isso, né? A gente precisa ter aí situado que eles têm outras funções também, que cabe a gente, né, fazer aí um apanhado. Posso prosseguir? Já segui, né? Pode seguir. Perguntei se posso e já segui. Então, pode. Vimos ali, né, as funções. Temos aí alguns principais fluidos, né? Por exemplo, um fluido água, né, com aditivos, os óleos minerais, que a gente falou agora, os óleos sintéticos, emulsão, né, glicol em água, solução de glicol, sintéticos não aquosos, tudo são também fluidos, não é mesmo? Sim. Sim, todos são fluidos. Coloquei aqui uma chave aqui, porque esses aqui, neste caso, eles são resistentes aí ao fogo. Por que, gente, que eles são considerados resistentes ao fogo? Porque vocês viram ali que eles são à base de glicol, não é mesmo? Sim. Voltando aqui, né? Então, eles têm já na sua composição lá componentes químicos, né? Que permitem isso. Diferentes, por exemplo, dos outros que são à base lá praticamente de petróleo, não é isso? Sim.
Os sintéticos, né? São compostos químicos? São produzidos em laboratório? São. Então, eles, lá a gente viu que algum tipo de sintético, como gasolina, né, fibras, enfim, eles têm lá na origem o petróleo. Os minerais, ele é um subproduto de quem? Do petróleo. Então, combustíveis, né? Diferente daqueles últimos ali que já são mais preparados para resistência aí do fogo. Estou prosseguindo. Então, aqui eu fiz um resumo, né, do que a gente já está conversando aí desde o início aí da aula, né? A água ali, né, como um aditivo, poderia ser. Os óleos minerais, né? Botei que seria, se a gente tivesse que conceituar, digamos assim, de uma maneira mais correta, né, do que foi mencionado, seria a separação, né, de componentes aí de petróleo durante o refino, né, que vai se caracterizar por uma mistura de hidrocarbonetos. Isso aí é a reação lá, como que ele é obtido de maneira química, né? Os sintéticos, obtidos por reação química, são estáveis e mais resistentes ao envelhecimento. Voltando lá ao carro, se botar um óleo de origem, no primeiro caso aqui, mineral ou um óleo sintético, tu anda quantos quilômetros com o primeiro e quantos com o segundo? O sintético é 10 mil e O sintético o é 10 mineral mil, que é o que eu boto no meu. mineral Isso. O mineral, ele anda 5 mil quilômetros e o sintético, ele anda 10 mil quilômetros. Então, por quê? Por quê? As propriedades viscosas deles, não é? Desculpa, eu não entendi. As propriedades viscosas que faz ele durar mais tempo. Exato, porque se vocês fossem, se nós fôssemos aí de falar de uma maneira mais simples, né, que nem eu falei antes para vocês, os minerais, eles... Ai, não entendi. Alguém falou alguma coisa? Não, eu acho que é como se ele fosse menos, como é que eu vou dizer, pastoso. Não é bem pastoso no caso. Ele é tipo mais líquido. Não é aquele óleo mineral. Geralmente o óleo mineral acho que ele é mais grosso, né? Isso, mas a questão também é aquilo que eu falava para vocês lá mais no inicinho da aula. O óleo mineral, ele é apenas um subproduto do petróleo. Ou seja, que nem eu botei aqui como definição para vocês dele, ó. Ele é uma separação de componentes de petróleo já durante o refino. Então, isso aqui acontece aonde? Lá no laboratório ou dentro ainda da produção? Da refinaria. Lá na refinaria, né? Isso aqui acontece lá nos tanques da refinaria. Vai ser separado aquele, que nem eu falei para vocês, ele é um subproduto do petróleo. Então, ele ainda está muito ligado à sua matéria-prima. Já esses aqui, né, que é o que a gente fala lá, o carro consegue andar 10 mil quilômetros com ele, né, ele é através de uma reação química, ele é mais estável. Por quê? Porque ele é algo obtido lá dentro do laboratório, através de ensaios, né, eles são óleos melhores preparados, digamos assim, e são específicos para isso, e tem aí uma durabilidade bem maior. E no entanto que tu chega no posto de gasolina, né? Se tu vai fazer esse tipo de colocação ali, eles já te induzem para esse, não é mesmo? O que vale a pena, né? Ou não? Mais caro, né? Normal. Normal. Tudo que é melhor sempre é mais caro. E aí o que eu falava para vocês, né? Aqueles lá que são mais resistentes, né, à combustão, lá ao fogo, né? Como emulsão glicol em água. Então aí seriam dispersões, né, de pequenas gotículas distribuídas em líquidos immiscíveis, né? Solução de glicol, quem gosta de química, né? Seria lá uma hidroxila, né? Com átomos de carbonos aí separados. Gente, aonde acontecem esses dois processos? Lá na refinaria ainda, mas não naquele processo mais grosseiro qual a gente está... que a gente não imagina... É na parte do refino, no caso.
Exato, né? Ele vai ter o refino, ele vai ter o subproduto dele, depois, posteriormente, ele vai ser ali preparado, né? De uma Laboratório. outra maneira, a Próprio fim... laboratório. Não entendi, Diego. No caso do laboratório químico, da refinaria, digamos. Na hora que ele Exatamente. vai- Exatamente. Então, é aí que vai acontecer. Tudo lá dentro, né? Mas num outro setor, não naquele setor ali onde vai sair aquele pré-produto que a gente falou, né? Aquele subproduto, desculpem, né? Da nossa matéria-prima lá, petróleo. Então, não vamos entrar em detalhes maiores aqui, né? Porque nosso objetivo não é estudar lá a química, né? Mas a gente entender por que que esses são capazes aí de ser resistentes, né? A fogo. Por esses motivos aqui, né? Que temos aí na nossa bibliografia de mecânica. Ok? Posso prosseguir? Vai-te embora. Oi? Pode ir, vai embora, vai embora. Posso ir? Vai-te embora. Vai-te embora, eu já quase desliguei a sala aqui. Não, nesse Tchau. sentido, que isso. Uma pergunta. Faça. Uma pergunta. Tu vai fazer intervalo ou tu vai tocar direto até certo horário? Ué, não sei o que vocês estão acostumados. Vocês fazem Geralmente ele intervalo? vai até 8h30, mais ou menos 20 para as 9. Não, fica melhor sim. Até umas 8h30. Como é? 8h30, 20 para as 9? É 25 para as 9, 20 também. Ah, tá. Nossa, agora que eu vi, coitados dos colegas de vocês da outra mecânica. Ficava com eles das 7 às 10 e ninguém reclamava nada. Quê? Ah, não, mas aí é gostar demais. Eu nem me lembrei de intervalo nenhum. Não, olha, mas que barbaridade. Então, gente, olha aí o que alguns de vocês estavam falando, não sei quem comentou. A questão da viscosidade. Lembram que eu falei lá no início que nós íamos estudar? O que é a viscosidade? Está definido aqui, ó. Eu posso dizer que a viscosidade é a medida de resistência de um fluido? Sim. Sim. Pode. Tem. Não só posso, como devo, né? Porque se ele é muito viscoso, né, ele vai ter maior dificuldade de sair, né, de circular na nossa linha, não é isso? Isso, né? Isso. Quanto menos, né, viscoso, mais capacidade aí, Maior né, capacidade. de lubrificação, né, de percolação, vamos dizer assim. Então, aí a gente começa a entender também aquilo que pareceu ficar estranho, né, antes, que até o Alexandre tinha comentado, né? Por que ele pode ser um vedante? Por que ele... Justamente pela questão das características que ele vai ter lá na origem, né? Da viscosidade dele, né? E isso a gente vê até em casa, né? Vou citar um exemplo aí grosseiro, por exemplo. Na nossa casa, se usarmos lá tirarmos ali uma colher de margarina para fritar algo na frigideira, como é que é a viscosidade disso? Aquilo é um óleo? É um tipo de graxa? É. A colher de margarina é altamente viscosa, apesar da gente saber que na origem ela é um óleo, não é isso? Sim. Mas no momento que a gente adere, submete ela a calor, como é que ela fica? Líquida, né? Então a viscosidade ela derrete. Então a viscosidade, né, é a característica mostrando aí, né, que apesar de ser às vezes algo mais pastoso, né, como algo vedante, por exemplo, ele ainda assim é um fluido, ainda assim é um tipo de óleo. Então aqui eu botei aí um roteiro para vocês, né, para nós vermos as diferenças. Alta viscosidade, ou seja, né, resistência, né, que ele tem a passar na nossa tubulação, vamos falar assim. Quando ele é muito viscoso, ele é um fluido grosso, bem encorpado e dá uma resistência ao escoamento. Quando ele é uma viscosidade baixa, ele é um fluido fino,
pouco encorpado e escoa facilmente. Bom, dentro aqui... Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. A minha associação está certa? Quanto mais viscoso, ele aguenta temperaturas maiores, é isso ou não? Ou não tem nada a ver? Depende. Por exemplo, quanto mais viscoso, mais tempo ele vai demorar, porque tu vai ter que inserir ou bastante tempo, né, uma temperatura baixa, ou elevar ele de um modo mais brusco aí para em menos tempo ele ficar com escoamento, concorda? Sim. Sim, né? Quanto mais viscoso ele for, a dificuldade dele de escoar é imensa. Por isso que ele vai se comportar melhor como um vedante, por exemplo, e não como um líquido circulante. Então, assim, ó, os muito viscosos, eles precisam de muito mais temperatura para eles chegarem àquele nível de escoamento dos outros. Sim? Entendi. Não, entendi. Entendeu, né? Uhum. Então, aqui não tem como não fixar isso, né, gente? A resistência sempre vai estar ligada à viscosidade do óleo, né? Então, a viscosidade é justamente aquele formato mais pastoso, né? Que ele pode se apresentar. Então, quando nós vemos aquilo, né? Uma graxa, por exemplo, ela é um fluido? Sim. Sim, é um fluido. Com alta viscosidade. De alta viscosidade. Então, voltando à pergunta do Milton, por exemplo, uma graxa, quando a gente passa lá na nossa linha em algum momento, porque a gente faz lubrificação, né, faz parte da nossa manutenção, ela tem que se comportar muito bem a temperatura, não acham? Sim. Sim. Então, por Mas isso a que eu te... resistência dela não está ligada à composição? Sim, a resistência dela, essa viscosidade está ligada, sim, à composição dela. O que é a composição dela? A morfologia, como que ela se estabeleceu, como ela foi confeccionada para aquela característica. Mas por isso que eu digo para vocês, os fluidos para nós aqui, em todos os setores, eles vão se comportar melhores para algumas coisas e não para outras, tudo ligado a esta questão. Quanto mais resistentes, né? Quanto mais viscosos, mais eles funcionam como vedantes e não como líquido, né? Circulante. Certo? Sim. Certo. Sim. Então, aqui, ó, lembrete. Quanto maior a temperatura de trabalho, menor será a viscosidade. Viscosidade é inversamente proporcional à temperatura. Responde melhor a tua pergunta, Milton. Responde, entendi. Quanto maior a elevação, menor vai ser a viscosidade. Ela vai perdendo essa propriedade, é isso? Exatamente. Por isso que eu te falava, né, que se ele é muito viscoso e tu quer que ele fique, né, que ele tenha um escoamento, tu vais ter que aumentar a tua temperatura, né, em determinado tempo para que ele possa passar a ter a característica aí de um fluido de escoamento, né, mais livre. Então, isto aqui, né, nesse vermelho aqui, né, nesse grifo aqui, é o que vocês precisam ver. Quanto maior a gente tiver, né, temperatura, menor será a viscosidade aí do nosso óleo. Porque esse é o exemplo, aquele grosseiro, né, que eu dei da margarina para vocês, né? A gente sabe que ela é altamente pastosa, ou seja, altamente viscosa, tem uma viscosidade, uma resistência ao escoamento muito grande. Mas quando a gente põe ela na frigideira e deixa 1, 2 minutos ali sob temperatura, ela fica um líquido. Só que tem uma coisa também, ela volta a ficar pastosa de novo com aquela mesma propriedade? Não. Não. Por quê? Porque a temperatura, né, ali na definição já dizia que ela é inversamente proporcional à viscosidade, não é mesmo? A gente sabe que dentro, né, da morfologia, né, dos nossos materiais, até mesmo dos nossos fluidos, né, a temperatura ela tem um índice, né?
a partir daquilo a gente rompe a morfologia, né? E depois ele até volta, mas não com as mesmas características de antes. Eles perdem a propriedade. E isso É não por mal... isso que a gente troca o nosso óleo do carro periodicamente, porque acaba que ele perdeu as propriedades que ele tinha antigamente, né? Exatamente. Por quê? Porque ele foi submetido, né? A gente sabe que o motor, ele é uma combustão, ele tem ali dentro, né? E ele foi submetido, então ele não fica com as mesmas propriedades para sempre. Atinge aqueles 10.000 quilômetros, né? No exemplo que ele deu ali, e ele precisa ser mudado porque ele não tem mais a função que tinha lá no dia que a gente trocou, né? Ele tem aquele prazo de validade. Então, gente, por isso que dentro de uma rede aí, né, de um comando, por exemplo, né, a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa entender qual tipo nós vamos colocar para tal situação, levando em conta que os nossos fluidos, eles têm comportamentos diversos, né? Conforme a gente falou. Alguns vão se comportar bem para fluido, né, de escoamento, outros para vedação, outros para regulador aí na temperatura. Então, a gente vai saber como agir de acordo com a composição, né, morfológica lá do nosso fluido. Bom, vimos aí a viscosidade, que seria, né, a resistência, só falando aqui, né, seria a resistência de um fluido ao escoamento, né? Temos agora a densidade. O que vocês entendem por densidade, lendo aí a nossa definição? Densidade é como se fosse um peso, no caso. Como é que eu vou te dizer? A densidade é... Vou explicar assim, É brabo assim? Vai me pegar assim, né? Oi? Densidade é o peso da massa dela, né? No ar, no caso. Isso. Então, ali, nem eu defini para vocês, né? É aquela relação que a gente tem, né? Da massa com o volume que ela pode ocupar. Muito bem. Bom, quem é que me traz um exemplo para nós, né, exemplificar aqui de uma maneira que fique mais clara para todos? O aço é mais denso do que a água, né? O que é mais denso que a água? Uma chapa de aço é mais densa do que seria uma chapa de água, digamos assim. É um exemplo, né? É um exemplo, parece que sim. Porque assim, ó, o que a gente tem que raciocinar? Vamos supor, essa quantidade seria, né, a medida, vamos dizer, como vocês falaram, a relação ali de uma maneira mais grosseira também, né, a massa, né, do fluido com relação ao volume que ela possa ocupar. Sabemos, por exemplo, que, vamos supor, a gente pega lá a questão da água mesmo, né? Se nós tivermos um certo miligrama de água, não necessariamente ela no formato água, ela possa ocupar no recipiente uma forma, não é isso? E congelada? Sim, é outra densidade totalmente. Por isso que eu falei da chapa, do aço, no caso, no lugar do congelo. Isso. Então, né, nessa questão até da água, né, e de congelamento e tal, existe até uma linha, fugindo um pouquinho, mas falando, né, uma linha aí que define lá que até as geleiras, né, se derrete, inunda, né, e tal. Por quê? Porque aquela massa, aquele volume que está concentrado ali, pode tomar outras proporções, outras características, de acordo com o novo espaço que ele possa ocupar numa forma mais líquida. Então, isto seria a densidade, né? Seria aquele peso, né? Aquela quantia, né, do fluido com relação aí ao recipiente. Por que a gente está começando a falar nisso? Porque a gente tem que entender aí a densidade de fluxo. Opa! Olivia, então a tua definição seria então diferenças de volume e peso, é isso? Para determinado equipamento funcionar volume e massa.
O que é peso? Massa. Tá, o que é peso, Milton? Peso é, como tu falou, dependendo da densidade, eu posso ter a mesma quantidade, mas pesos diferentes de um tipo de um óleo para o outro. Não, eu só tô falando, eu só tô questionando melhor isso para a gente entender, porque massa, por exemplo, se eu perguntar para ti com respeito à tua massa corpórea, aquilo que tu vê na balança é massa ou é peso? O que eu vejo na balança é peso. Não. É Então massa. já tirava zero. Já. Aquilo que se vê na balança é massa. Por isso que eu tô falando aqui, tá? Vou voltar ali, que é a relação de massa. Porque se eu falasse em peso, eu teria que correlacionar aquele corpo à gravidade, não é isso? Se eu disser aqui que o Milton pesa, que ele tem uma massa, sei lá, de 60 quilos, vamos supor, tá? Eu ia te dar um dinheiro, certo? Tu me dar umas moedas, né? Ah, Pois certo. Tô com esse problema aqui também. Então peso assim... é 10 vezes, 10 joules, não é? Newtons. 10 newtons, né? Isso, o joule, eu não identifiquei a pessoa que falou. O joule é uma medida de energia, né? De temperatura, correlacionada à energia. Lá, Isso. não é isso? Então, assim, ó, quanto... Isso, eu troquei só os... tu só trocou. Então, assim, ó, isto que acho que foi o Ariel, né? Isso que é o Ariel... 9,5, né? Isso. Não chega a ser 10. Então, ele é lá quase 10. 9, né? 80 e alguma coisa. Então, ele é quase 10. Gente, voltando, se fôssemos falar do peso, nós teríamos que pegar aquela massa, sei lá, de 1 quilo e multiplicar por esses 10. Aí sim nós teríamos o peso. Nós não vamos fazer isso porque não importa para nós. Importa para nós o que ele é em si, né? A consistência ali dele, aqui com respeito aos nossos fluidos. Posso prosseguir? Ficou Pode. entendido isso? Diferença Entendi. O que é massa e não peso? Sim. Sim, né? Então, ó, essa densidade, que é a relação aí daquela massa, né? Do que o corpo é com relação lá ao volume, né, que ele possa ocupar, a densidade do fluxo, né, porque nós queremos saber o quê? Se ele vai ter capacidade de percolar, né, correr na nossa linha, não é isso? É isso. É isso. Então, a gente precisa entender essa relação dessa vazão de fluido através do filtro e a área do elemento filtrante. Por exemplo, quanto mais viscoso o fluido, menos possibilidade dele ter uma percolação ali daquela área, né, que a gente falou aqui, né? De filtro e do elemento filtrante, não é isso? Sim. Então, densidade, tá? A massa dele, né? Que está lá intimamente ligada à viscosidade, que é aquela reação, né, que ele tem, aquela resistência de circular, vai importar aqui no nosso fluxo. Concordam? Sim. O que é o nosso Sim. fluxo? O nosso fluxo é ali a gente ter aquele movimento, né? Porque imagina, um fluido muito viscoso numa linha, nós teríamos que ter uma inclinação muito grande, né? Para que ele pudesse ter ali uma circulação uniforme, não é isso? Uma vazão maior, né? Para poder, exatamente, que nem o Diego falou, para poder cumprir aquela vazão que ele está ali proposto. Então, nossas decisões, quando tratarmos aí de fluidos hidráulicos, sempre vai estar relacionado ali à viscosidade e à densidade dele. Ou seja, como que aquela massa
viscosa, né, com alta resistência ou com pouca resistência, né, ao escoamento, se comporta dentro de uma tubulação X, né? Então, isso vai ser as coisas que nós automaticamente aqui, para fazer os nossos dimensionamentos, a gente vai começar a levar em conta. Prosseguindo. A bomba hidráulica, né, que nós falamos lá que seria uma parte do nosso circuito. Ela é instalada na parte inicial de um sistema aí de óleo hidráulico. Por que na parte inicial, gente? Para iniciar o movimento já desse fluido. Isso, né? Pelo mesmo motivo que o alternador, desculpem, teria que ser lá no fim da nossa linha, né? Que vocês concordaram comigo que nós íamos depois no dimensionamento colocar ele lá no fim. A bomba precisa ser lá no início. Por quê? Porque o nosso circuito obedece, né, a um esquema planejado. Então, ou seja, primeiro nós vamos ter a nossa matéria-prima, um fluido hidráulico qualquer, né, neste caso. Bom, vai ser um fluido aí, um composto sintético. Bom, sei lá, ele vai ter uma viscosidade X e ele vai ter que ter um impulsionador dele para jogar ele dentro da linha. Para depois nós podermos, então, colocar outras coisas neste meio tempo, né? Até ele chegar lá e ser transformado numa energia mecânica. Que outras coisas que a gente já falou aqui? Válvulas. Atuador. O atuador vai ser lá no fim. No final. Desculpa, Diego, eu não entendi. Não, é que o atuador é o final mesmo, deixa eu falar. Isso, o atuador tem que ser o final, gente, porque, novamente, ele é um elemento, né, um dispositivo que lá dentro da nossa linha ali, né, ele vai transformar aquela energia hidráulica, por exemplo, né, se é um fluido hidráulico, em energia mecânica. Ele vai ser capaz de possibilitar essa geração de energia mecânica. Então, dentro do nosso circuito, a bomba, ela vai vir imediatamente após ali o nosso dispositivo de armazenagem ali do nosso fluido, para que impulsione a rede, né, a linha. E dentro disso vai vir válvulas, né, vai vir ali outros mecanismos, né, filtros, enfim, posicionados de maneira, né, não aleatórias, mas de maneiras precisas, né, porque que nem eu falei para vocês, as válvulas, elas vão precisar ser para dar um direcionamento a esse fluido, para dar um controle, né? Para dar fluxo. Então, nós vamos entender dentro do nosso processo ali a função e fazer a instalação de uma maneira correta. Posso seguir? Pode. Então, a bomba hidráulica, né? Qual é a função? Abastecer todo o circuito com óleo. Se a função dela é essa, né? Não tem outra explicação, estamos certos. Ela tem que ser ligada no nosso circuito imediatamente após ali, né, a nossa armazenagem de fluido. Então, ela vai ser o impulsionador, né, do circuito. Mal comparando, né? Mas quem é que tem poço artesiano? Meu sogro tem, no caso. Isso. Então, o poço artesiano, qual é o princípio, Diego, ali? Tu lembra? O dele é, como é que eu vou te dizer? É tu ter uma bomba em cima, no caso, uma bomba lá. Tu fala o princípio dele, como é que eu vou te dizer? A finalidade, no caso. Eu quero comparar ele ao nosso circuito aqui. Estou usando ele porque é algo mais, parece mais fácil para a gente entender a função da nossa bomba e por que no início. Sim, sim. Vamos ver se tu concorda comigo, já que conhece Sim, lá um pouco. No caso, ela vai puxar. Oi? No caso, a bomba, ela fica em cima. Aí lá mesmo a gente tem um sistema, uma tubulação que até ele. E aí ela faz ela puxa a água, no caso, que é para mandar para dentro de casa. Uhum. Então, nesse exemplo, tá? Que e aí a gente tem as torneiras, o registro.
Isso, aí tens todo um circuito de distribuição. Eu posso comparar o meu lençol freático a meu reservatório de fluido? Sim, Com certeza. Sim. até porque o lençol freático, ele... Pode falar. O meu lençol freático, eu estou comparando o meu reservatório. Ele está ali, naquele caso, ele está em abundância, né? Depois que tu atinge ele ali, mas ele tem um dispositivo que seria o cano, né? Um cano mestre, que vai lá, dependendo, né? Aonde da região tu encontra ele aí. Tem regiões que é a 6 metros, tu encontra o lençol freático com água boa, né? Tem regiões com 10 e regiões com 12. Tem outros poços aí que aí seriam para outros fins, né? Que precisam de um lençol mais abundante. Mas, enfim, o normal aí de uma residência é em torno de 10 metros. Existe um cano único acoplado ali, com outro de menor diâmetro ao meio dele. Se tu não tiver bomba, tu consegue tirar água igual, porque tu faz a fricção, aquela do cano menor, né? Naquele maior, e ele sai um pouco de água, não com pressão. Qual vai ser a função da nossa bomba? Que não saia água somente ali. Que ela consiga abastecer uma caixa d'água lá em cima da casa, não é isso? Para distribuir para as torneiras, que nem o Diego falou. A mesma coisa, gente. Tu concordou comigo, Diego? Sim, é isso mesmo. Sim, né? É isso. A mesma coisa... E sem a bomba também a gente tirava água. Não entendi. Só que a água... Sem bomba, a gente conseguia tirar o que o cliente falou aí. Isso, sem bomba. Só que só sai aquela água mínima. É pouco. Só sai aquela água mínima, tu não abastece ninguém. Então, fazendo uma analogia, né, deste fluido, neste caso hidráulico, água, né, tratando-se de água, nós entendemos aqui a função da nossa bomba para a questão de um óleo, de um fluido, né, lá para a indústria, né, para um óleo. Nós vamos ter ali um reservatório, nós vamos ter algo onde vai estar o nosso fluido e pode ser até que saia fluido, mas não com a precisão depois de colocar da bomba. Fica impossível o abastecimento sem algo que impulsione. Então, essa é a função da bomba e por isso ela, então, lá na origem do circuito. Ficou entendido para os demais? Sim. Sim, né? Acredito que sim. Um outro modo aí, para quem não conhece o poço artesiano, né? Eu falei nele porque eu achei que parecia ser viável. Mas, enfim, seria a própria caixa d'água, né? Nós temos aquele armazenamento ali, né? Quanto mais distante ela ficar do telhado, significa que mais pressurização, mais pressão de água eu terei na nossa torneira. Não é isso? Sim. Isso, né? A Corsã tem a obrigação de entregar aí, acho que é 10 MCA, né? Lá no hidrômetro. Então, nós temos que fazer aquele dispositivo funcionar. Quando a gente coloca a caixa d'água rente ao telhado, normalmente as pessoas põem em cima do banheiro, numa laje do banheiro, sem elevação. O que acontece com o chuveiro? Fica sem pressão. Fica sem pressão. Por quê? Porque não tem uma bomba lá em cima, não é isso? É isso. É isso. Então, se nós elevarmos a altura, automaticamente nós vamos estar mexendo com a queda, com a vazão e, por consequência, com a pressão. No caso de um óleo, é possível uma coisa assim? Sim. Poderia. Sim, conta com a gravidade. Depende da velocidade dele. Alguém falou aí o que eu queria. Alguém falou o que eu queria. Nós temos que levar em conta que um óleo não é água. A água não tem uma relação densidade e viscosidade igual a de um óleo. Então, nós talvez, para não termos um impulsionador, no caso de uma bomba, por exemplo, nós teríamos que ter aí uma inclinação grande de tubulação. Queremos isso? Não, né? É mais fácil a gente fazer a interligação do dispositivo. Bom, então, o funcionamento, né, das bombas aí. A energia mecânica, né, transferida à bomba é transformada em energia hidráulica sob forma de vazão. Cumpria a função do que eu tinha dito, né, lá dos meus óleos hidráulicos?
Dos meus fluidos, desculpa. Eu não tinha dito que eu precisava transformar uma energia, fazer transformação, que esse era o objetivo? Tinha. Sim. Sim, né? Então, só que nesse caso, vocês vejam que está sendo ao contrário, não é mesmo? A bomba tem um funcionamento. Ela é um elemento lá elétrico, né, na origem, né, mas rotativo. Ela impulsiona através, quando falamos em algo rotativo, né, estamos falando de um eixo. Gera uma energia mecânica, que nem está dito aqui, não é isso? E essa energia mecânica é transformada aí na energia hidráulica que a gente precisa, né, sob forma aí de vazão. O que é vazão, em outras palavras? O movimento do líquido. Isso, perfeito. O movimento, Fluxo. né? Vazão, movimento, escoamento, né? E até então eu não estou falando aí de pressurização, não é mesmo? Eu estou falando simplesmente que eu estou deixando ele fluir, mas não falei em nada ainda que ele está pressurizado ou não é mesmo? Então, a escolha da minha bomba, qual que eu vou usar? Depende. Tipo do óleo. Vou grifar aqui que parece que não ficou bom. Acho que aqui sim fica melhor de enxergar. O que vai depender da escolha da minha bomba? Do tipo de óleo, não é mesmo? Qual é o fluido que eu vou usar? Qual é a viscosidade dele? Qual é a densidade dele? É importante? Com certeza. Sim. Super importante pelos conceitos que a gente viu até agora, é fundamental, de fundamental importância. Então, assim, para a gente definir a bomba do nosso circuito, a gente precisa saber o tipo de fluido, tá? Eu botei óleo aqui, mas vou deixar grifado para vocês aqui, não entre parênteses, que eu estou falando de modo geral do fluido, né? Tá? A faixa de pressão utilizada, a faixa de rotação operacional. Por que isso, gente? A pressão que eu tiver na linha vai garantir que o último estágio da linha seja abastecido, não é mesmo? Com certeza. Com certeza. O exemplo que a gente falava há pouco aí da questão do fluido água, né? Lá da caixa d'água, nós tínhamos um outro mecanismo para gerar pressão, né? Que era elevar aí a temperatura, mexer na vazão e automaticamente ficaria melhor, né, o abastecimento. Aqui, a nossa bomba vai nos dar esse auxílio. Então, primeiro é saber o que nós estamos levando naquela linha pressurizada, que nem vai ser lá a questão, né, do ar comprimido. Nós vamos levar em conta as mesmas coisas. Nós vamos levar em conta, né, como será a pressurização daquilo, em que faixa, né, e a faixa de rotação operacional aí da nossa bomba, para ver se ela é possível para aquilo que a gente precisa ou não. Estou prosseguindo, pode ser? Tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo. O que mais nós vamos levar em conta aí para a escolha, para a definição da nossa bomba? A nossa temperatura de operação, a compatibilidade com a viscosidade. Vocês vejam que nunca mais a gente se livra, né, da viscosidade. E a montagem, né? A situação que nós vamos utilizar. Por que é importante isso? Por que a situação que eu vou usar interfere lá na escolha da bomba? Porque a bomba, na sua origem, ela é um equipamento elétrico, né? Elétrico. Sim. Então, voltando, né, aqueles exemplos mais comuns aí que a gente tem em casa. Eu posso ter vários tipos de bomba, por exemplo. Agora, a bomba que eu uso no poço artesiano não é a bomba que eu limpo a piscina. É a mesma? Não, Não. são pressões diferentes. São funções diferentes, são rotações, enfim, tudo é diferente. Então, a bomba de um poço artesiano aí, ela é uma bomba
pequena, né? Uma potência pequena. Ela, apesar de circular por dentro dela água, ali por fora, não sei quem lembra, né? Daqueles tipos de motores, ali por fora ele é sensível à água, não pode. No entanto, que se vocês forem aqui para a zona rural e ver onde tem muito daquilo, né? Normalmente é protegido. Por quê? Porque a parte elétrica dela não se comporta bem. Porém, a de piscina, ela tem inclusive um filtro acoplado ali, né? Que faz não circular dentro da bomba cabelo, sujeiras, enfim, outras coisas que tem lá na piscina. Então, no mesmo nosso caso aqui, a questão da nossa viscosidade, ou seja, do nosso fluido, né? Como que é a característica dele, vai influenciar aí na nossa montagem, né? Que eu botei aqui entre parênteses a situação ali, né? O local, digamos assim, que a gente vai utilizar. A gente vai entender se comporta bem ou não. Até aí, perfeito? Tô indo? Ok. Sim. Até aí, ok, né? Então, ainda dentro da escolha da bomba, né? A gente precisa levar em conta aí o tipo de acionamento, a vida útil e o nível de ruído. Por que que isso é importante? Por exemplo, o acionamento de uma bomba do tal poço artesiano. Que tipo de acionamento é? Altamente, completamente manual, não é isso? O meu poço artesiano, eu só puxo água dele com uma bomba se eu for lá e ligar o botão. Quem é que concorda? É assim mesmo. Assim mesmo. Sim. Ele não entende Só que é quando tu precisa. só quando eu preciso. Eu não consigo, da maneira que a gente vê, né, com o tipo de bomba que é oferecido aí no mercado, né, eu não consigo ter um outro tipo de acionamento, pelo menos por enquanto, né? Ou eu ligo o botão e encho a caixa d'água e observo que já encheu e desligo a bomba, ou não acontece o processo. A bomba da piscina, é possível funcionar sozinha? Sim. Sim, sim, porque eu consigo, por exemplo, tomar um banho de piscina e ter a recirculação de água e, obviamente, uma questão ali de filtragem durante aquele período, apesar da origem dela ser um acionamento manual. Mas ela nos permite, né, através de registros de válvulas ali, que exista, né, um processo do qual a gente não precise ficar cuidando, né? Outra coisa, a questão aí da bomba essa do poço artesiano, né? Ela é uma bomba com alto nível de ruído, não é? Muita lata na volta, ela é uma bomba que tem essa característica de ruído. A outra bomba que eu trouxe o exemplo para vocês, o ruído é muito pouco. Ela é uma bomba que justamente, né, que tem uma preocupação de acústica, né, em função de ser algo ali acoplado a um local de lazer, né? Então, lá dentro, né, da nossa indústria, né, da nossa linha aqui, que nós vamos estar programados lá, são questões também importantes. Por quê? A questão ergonômica, né, das pessoas que estão ali circulando dentro daquela linha ao longo, né, fazendo lubrificação, manutenção, enfim, elas precisam ter um ambiente também tranquilo, né, e livres desse tipo de estresse, né, acústico. Então, isso é levado em conta também na hora do projeto. A vida útil também, né? A gente precisa ter algo ali que seja eficaz, não adianta cumprir, né? Por exemplo, um acionamento automático, né? Que é o melhor lá para a indústria, né? Que tenha algo que não dependa completamente da ação humana, né? Mas a relação, né, do tempo de duração, se ela vai ficar ali permanentemente funcionando, ou se caso algum dispositivo não funcionar, como é que vai funcionar, né, ela? Como que ela vai se comportar?
vai queimar, vai ter algum outro problema. Então, essa questão também é preciso ser estudada ali para fins de projeto, que é o nosso caso aqui. Bom, dentro das bombas ainda, né, a gente tem aí a classificação Vivi. delas, tá? Oi? Ô, Vivi, o Milton aqui, eu vou ter que dar uma saída. Pior que eu tava indo sair, né? Sério? Bom, então vamos ver. Hoje, último dia de agosto, hein? Pô, pior. Começou bem já. Qual dos Alexandre que tá ali? Que eu vi um. É o Florentino ou o Carvalho tem um. Chimenez? O Carvalho, Florentino de Carvalho. Florentino de Carvalho é o primeiro. Depois, o Endrel tá aí? Não? O Antônio Marcos? Não? Presente. Presente? O Ariel? Tô aqui. O Bruno? Tá aí? Presente. O Diego? Tá aí o Diego? O Euler? Não? A Fernanda não, né? A Fernanda desistiu? Eu acho que ela tava naqueles esquemas do trabalho, do horário, não sei como é que ficou. Ah, pois é. O Gabriel? Presente. O Giovanni? Presente. O Guilherme? Presente. O Henry? Olha, o Henry não tá. Que conta agora? Trabalhando de noite. Ah, tá trabalhando. E o Ian tá aí? Presente. O Isaac? Acho que não. O Jefferson? Isaac estava em aula aí, professor. O Isaac tava. Eu acho que eu vi que eu dei acesso ao Isaac mesmo. O Jefferson? O Jerry? O Jerry tava aí, né? Aqui. Ah, tá. O Jesus? O João Márcio? O Lucas Silveira? O Luiz Fernando? Tô aqui, presente. Tá. O Michael Cardoso? Presente. O E o Lucas também Mike... estava em aula. O Lucas também estava em aula, professor. O Lucas? Uhum. Tá. E o Marco Silva? Presente, senhor. Presente. O Max Presente. Delis da Silva? Não? O Milton tá aí. Tá, Milton? Tchau, então. Tchau! Boa noite, boa noite. O Pablo Mais cedo, avisou. Milton, mais cedo. O Patrick. Aqui. O Patrick tá aí, né? E o Rogério? Não? E só. Então tá. Até amanhã. Umas 6:50 eu abro a sala. Para aí a gente vai entrando aí. Para umas 7:10 mais ou menos, depois do resumão, a gente consegue iniciar a aula. Tchau, bebê. Tchau. Tchau, então, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, boa noite, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Aí, boa noite. Boa noite.